Estamos de volta, amados, aqui para mais uma aula sobre a Lei Orgânica de Assistência Social. A última aula finalizando, assim, os elementos primordiais dessa lei, tendo como base todo o Sistema Único de Assistência Social, né? Essa última aula nós vamos falar de 3 assuntos, né? Na aula anterior nós falamos sobre os benefícios. Então a gente tem que identificar os benefícios. A gente tem que saber que a lei, quando fala sobre eles, fala sobre o benefício de prestação continuada e os benefícios eventuais. Mas além dos benefícios, nós também temos que identificar que a lei vai falar sobre mais 3 coisas: sobre os serviços, sobre os programas e sobre os projetos. Então, serviços, programas e projetos. Simples assim, tá? Serviços, programas e projetos. A gente não tem muitas delongas sobre esses assuntos, né? Basicamente passar aqui as suas definições e entender um detalhe ou outro sobre alguns estabelecidos na própria lei, né? Alguns serviços estabelecidos na lei, um programa estabelecido na lei, que a gente precisa conhecê-los, tá? Entre os serviços, ele fala assim, entende-se por serviço socioassistenciais, palavra-chave, palavra importante, atividades continuadas. Todo serviço é contínuo. Entenda isso. Serviço não é emergencial. Serviço é algo contínuo. Não que ele não possa atender uma área emergencial, mas ele não é feito para tal fim, no sentido acabou, tô fora. Não, ele é feito de forma contínua. Serviços são de atividade continuadas, tá? E aí, esses serviços, ele irá atuar aí para melhoria, né? Melhoria da população, né? Principalmente voltado para a melhor atendimento das necessidades básicas desta população, né? Esse serviço tem que obedecer os objetivos, os princípios e diretrizes que nós já estudamos, né? E aí no seu parágrafo 2º ele vai dizer o seguinte, que a lei determina, né? Ela fala assim, olha, serão criados serviços de assistência social e programas de amparo, entre outros. Que tipo de serviços poderão ser criados, entre outros? Serviços para atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, né? E pessoas que vivem em situação de rua. São os 2 citados na lei. Mas ele cita entre outros. Ou posso citar aqui, por exemplo, entre esses outros, pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Entre outros, beleza? Mas a lei cita crianças e adolescentes e pessoas que vivem em situação de rua, né? Porém, a lei ela vai criar alguns serviços a posteriori, né? E esses serviços serão criados nos artigos 24A e 24B. São 2 serviços criados, estabelecidos por essa própria lei. Esses 2 serviços são um que nós chamamos de PAIF e o outro que nós chamamos de PAEF. PAIF e PAEF, né? O serviço do PAIF, a gente está falando do serviço de proteção e atendimento integral à família, né? O PAEF, por sua vez, ele fala do serviço de proteção e atendimento do serviço de proteção e atendimento. Serviço de proteção e atendimento. Ó a palavra-chave aqui, ó. Especializado. O PAEF é especializado, né? A famílias e indivíduos que integra a proteção social especial. Então vamos lá devagar. Se o PAEF, vamos ficar aqui no artigo 24B, se o PAEF é alguém especializado em assistência social, obviamente ele integra a proteção social especial, né? Ele integra a proteção social especial. Enquanto o PAIF, que não é especializado, ele vai integrar, então, o modelo de proteção social básica, né? O modelo de proteção social básica. Perfeito? Então, o PAIF está vinculado ao modelo, integra o modelo de proteção social básica, enquanto o PAEF, né, o especializado, integra ali a proteção social especial, né? Integra a proteção social especial.
Mas perceba que no artigo 24A, que trata sobre o PAIF, ele vai dizer, fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integrado à Família, que integra a proteção social básica, que consiste na oferta de ações e serviços assistenciais de prestação continuada, todo serviço é de prestação continuada, lembre-se disso, né? De prestação continuada, aí ele fala, nos CRAS. Nós também já estudamos os CRAS e os CREAS. E quando nós falamos em CRAS, nós associamos o CRAS à proteção social básica, né? Lembra? Então, nos CRAS, proteção social básica, nos CRAS, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né? Enquanto no artigo 24B, que fala sobre os serviços de proteção, atendimento especializado, né, a famílias e indivíduos, o PAEF, que integra a proteção social especial, ele não cita o CREAS. Mas em regra ele atua no CREAS, tá? Em regra ele atua no CREAS. Perfeito? É um foco do CREAS, tá? É um foco do CREAS. Apesar daqui não estar expresso isso, tá? Mas no caso da proteção social básica do PAIF, está expresso que é no CRAS tal ação, que é expresso tal no CRAS em tal ação. Então vamos lá. Se por acaso o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, né, é voltado para prevenir, como nós vimos em aula anterior, que a proteção social básica é para prevenir, isso significa que o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado, o PAEF, é para remediar, não é isso? Por isso que ele vai integrar a proteção social especial, que vai dizer, olha, no apoio, orientação e acompanhamento de diversos indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Lembra que a proteção social especial, antes de qualquer coisa, protege os direitos dos respectivos indivíduos, né? Então, serviços é isso, serviço é de atividade continuada, voltada aí para as necessidades básicas das pessoas, né? Instituiu 2 serviços, o PAIF e o outro PAEF, o PAIF dentro da proteção social básica, o PAEF dentro da proteção social especializada, né? Especial, dentro da proteção social especial. E aí nós chegamos no outro título, que são dos programas, né? Programas, ele me dá uma definição também no artigo 24, ele fala assim, os programas de assistência social compreendem, sublinha aqui, ações integradas e complementares. Ações integradas e complementares. Todo programa são ações integradas e complementares, né? Que define, né? Que objetivo, tempo, área de abrangência, define isso para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios dos serviços assistenciais. Então, os programas, eles são ações integradas e complementares voltadas para qualificar e incentivar os benefícios e serviços assistenciais. Então, um programa é como é que eu poderia colocar? É um modelo direcional, é um norte a ser seguido dentro das atividades dos serviços e dos benefícios. Então, programas para melhor atender as pessoas, para qualificar, para incentivar, para melhorar as pessoas. Sempre com ações integradas e complementares. Integradas, Kennedy, e complementares nós não podemos esquecer que a assistência social é descentralizada. Então, quando ele fala ações integradas, é ações integradas, União, Estado, Município. Né? Complementares entre União, Estado e Município. Beleza? E aí ele vai dizer, esses programas, isso é bem importante, esses programas, né, eles serão definidos por quem manda. Ou seja, quem é que manda? Os respectivos conselhos. Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Federal, Nacional, né? Conselho do Distrito Federal. Então, os respectivos conselhos de assistência social é quem estabelece sobre esses programas, desde que esses programas obedeçam os objetivos e os princípios da LOAS, né? Ele não pode, de forma alguma, ser contrário aos objetivos e princípios da LOAS, né? E aí ele vai dizer, esses programas devem ter prioridade, isso é importante, ter prioridade para inserção profissional e social, né? Preste atenção, inserção profissional e social. Inserção profissional, mercado de trabalho, de todas as suas formas. Social, vida social. Educação, escola, saúde, atividades culturais, entre outras, beleza? Mas a prioridade é para inserção, então, profissional e social.
Daí a própria lei, ela, juntamente com o PAEF e com o PAIF, que são serviços, ela institui no artigo 24C um programa. Um programa como esse aqui citado, não é? Programa de assistência social com ações integradas e complementares para qualificar, incentivar e melhorar, né? Escolhido aí, definido pelo Conselho Nacional, porque tem que ser feito pelo Conselho, né? No caso aqui estamos falando da LOAS, é maior, Brasil, e tem um Conselho Nacional, com prioridade para inserção profissional e social. Neste caso aqui do artigo 24C, a gente está falando principalmente sobre a ideia profissional, que de certa forma entra também na social, mas principalmente profissional. Mas profissional de quem? Profissional infantil. Isso mesmo. No caso infantil, o que nós queremos é a erradicação desse trabalho infantil. Daí esse programa de erradicação do trabalho infantil, o famoso PET, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. De caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, né? Ele é de caráter intersetorial. Por que ele é de caráter intersetorial? Opa! A gente viu lá que eles são de ações integradas e complementares. Você só consegue fazer ações integradas e complementares se tiver mais de um setor atuando, né? Como integrante da Política Nacional de Assistência Social, né? Ele faz parte da Política Nacional, que no âmbito SUAS compreende transferência, preste atenção, ó, transferência, para melhorar isso, para erradicar o trabalho infantil. Ele vai dizer, esse programa, ele vai ter, dentro de uma forma geral, ajuda, mecanismos para transferência de renda, trabalho social com as famílias e ofertas e serviços socioeducativos para crianças e adolescentes, que, obviamente, é a erradicação do trabalho infantil para aquelas crianças que se encontrem em situação de trabalho. Perfeito isso? Tranquilo? De boa? Beleza? Entendemos? Bom demais, tá? Agora, o que é trabalho infantil e trabalho adolescente, né? A gente tem que entender que no Brasil é proibido no Brasil, né? É proibido no Brasil que a pessoa trabalhe com idade inferior a 16 anos. Com idade inferior a 16 anos. É proibido no Brasil que a pessoa trabalhe com idade inferior a 16 anos. Mas isso é regra geral, beleza? Isso é regra geral. Existem algumas possibilidades, a gente vê artistas, né? Crianças, atores ali nas Chiquititas, no Carrossel, né? Entre outros, exercendo algum tipo de atividade, que é uma atividade profissional, só que ali existe um contrato específico, tal, com acompanhamento do Ministério Público, tem várias coisas ali, tá? Em regra, né, é proibido que a pessoa trabalhe, que a criança ou adolescente trabalhe com idade inferior a 16 anos. É inferior, ou seja, a partir do 16 pode, né? O que não pode é com 15 anos, 364 dias, tá? Aí não pode. Agora, fechou 16 anos, 16 anos, 16 anos um dia, 16 anos 2 dias, aí pode trabalhar. Então isso significa que a palavra primordial é inferior a 16 anos. É proibido. Então, esse programa quer retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, Agora, óbvio, conforme a própria legislação brasileira, ele vai dizer ressalvada a condição de aprendiz. Por quê? Porque no Brasil, na condição de aprendiz, a pessoa pode trabalhar a partir dos 14 anos, né? Mas é bem claro lá, é menor aprendiz, né? É jovem aprendiz. Perfeito? Jovem aprendiz. Ele é contratado nesta categoria. É a única categoria permitida no Brasil. Então, é óbvio que ele não quer retirar a criança de 14 anos que está exercendo uma atividade de jovem aprendiz do mercado de trabalho. É óbvio que ele não quer fazer isso. Por quê? Porque é uma condição aceita por lei em nosso país, né? Em nosso país.
Beleza isso? Tá? Agora, para fazer isso, como é um programa, ele tem que ser articulado. Então, ele será articulado entre quem? Entre os entes federados, União, Estados e municípios, e com a participação da sociedade civil, como sempre na assistência social é. Perfeito? Tá? Aí ele ainda vai dizer no parágrafo 2º que todas essas crianças que estão em situação de trabalho, crianças e adolescentes, devem ser inseridas no Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal, o CAD Único. Tá? Então, todas essas crianças devem ser inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais, Cadastro Único que nós vamos conhecer um pouco melhor mais para frente. Tá? E, por fim, ele vai falar sobre os projetos. Encerrando assim a lei, ele fala sobre os projetos. Projetos de enfrentamento da pobreza. Né? É um projeto, né? Algo estruturado, voltado para um objetivo. Qual o objetivo? O enfrentamento da pobreza. Né? Então, bastante tranquilo, ele basicamente vai repetir tudo que nós já vimos. Ele fala assim, os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem situação de investimentos econômicos, social no grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente, iniciativas que lhe garanta meios, capacidade produtiva e gestão para melhoria de condições gerais de subsistência. Elevação do padrão da qualidade de vida, é óbvio, a assistência social quer isso, a preservação do meio ambiente e sua organização social, né? É o que esse projeto quer do enfrentamento da pobreza, né? Então é algo bem simples, sem maiores problemas ali. Basicamente ele vai falar que esses projetos terão aí a articulação da participação de diversas áreas, principalmente de cooperação entre organismos governamentais, União, Estados, municípios novamente, e não governamentais. Aí a gente pode colocar as ONGs, por exemplo, e da sociedade civil, e aí a gente entra nos órgãos e entidades de assistência social como um todo. Bastante tranquilo, sem maiores problemas. Uma única questão sobre esses assuntos, só para lembrar aqui o que nós vimos. Conforme a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, marque o item incorreto. Queremos o incorreto, só uma está errada. A. Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na lei. Correto. Né? São serviços, sim, é a definição de serviços, está correto. B. Na organização do serviço de assistência social serão criados programas de amparo à criança e adolescente, está dizendo isso lá sim, em situação de risco pessoal e social. E as pessoas que vivem em situação de rua, entre outros, correto? Porque é um rol exemplificativo, ele permite outros serviços serem criados também, né? E outros programas também serem criados. O item B está correto. C. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a família, o PAIF, que integra a proteção social especial. Errado, né, amados? Errado. Porque o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, é a proteção social básica e não especial. Esse especial faz o item ficar errado aí, né? O que é especial? É o Serviço de Proteção Especializado, né? O serviço é o PAEF que é de Proteção Social Especial, né? E aí ele continua. E consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada no CREAS. Lá fala CREAS? Não, né? O PAIF está no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, e não no CREAS, e não no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Tá? Então é função do CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situações de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. O item 6 está errado, né? Só por conta do especial e do CREAS. Trocou isso, colocou no CREAS o CRAS, tirou especial e colocou básica, né? O item ficaria correto. Mas nós queremos a incorreta é o item C. Vamos às outras só por desencargo de consciência do professor. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, tem abrangência nacional e será desenvolvida de forma articulada pelos entes federados. Até aqui, ok. Com a participação da sociedade civil, ok. E tem como objetivos contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior. Essa palavra inferior é muito importante, ela está correta, bem citada aqui, inferior a 16 anos, em situações de trabalho,
ressalvada a condição de aprendiz, ok? A partir de 14 anos. Correto, o item D corretíssimo. Né? E E, o incentivo a projetos e enfrentamentos da pobreza, assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre os organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. O item E está corretíssimo também, sem maiores problemas. Está falando da definição de projetos, falando que elas têm ali a cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. O item E está corretíssimo aí. Então, sendo assim, é o item C, o item desta questão. Crianças do meu coração, que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.